12 anos da minha vida dedicados a cuidar de um patrão milionário. E na hora da herança, os filhos ricos levaram mansões e fortunas enquanto eu recebi uma casa de barro abandonada que ninguém queria. Todo mundo riu da minha cara. Me chamaram de coitada, de boba por ter acreditado que seria reconhecida por um homem tão rico. Mas sabe o que eles não sabiam? Que aquela casa velha e sem valor guardava um segredo que o milionário escondeu justamente para me proteger da ganância deles. O que parecia ser a pior humilhação da minha vida se transformou na maior bênção que eu poderia receber. E hoje vou te contar como uma simples faxineira viúva descobriu que às vezes o maior tesouro está escondido exatamente onde ninguém quer olhar. Fica comigo até o final porque essa história vai mudar o jeito como você enxerga as injustiças da vida. Meu nome é Célia. Tenho 52 anos, sou viúva e mãe de 2 filhos que criei sozinha, depois que meu marido faleceu num acidente de trabalho há 15 anos. A vida nunca foi fácil para mim. Sempre trabalhei como faxineira, diarista, qualquer coisa que aparecesse para botar comida na mesa dos meus meninos. Morava num bairro simples de Campinas, interior de São Paulo, num barraco alugado que mal cabia a gente, mas era o que dava para pagar com o que eu ganhava. Nunca tive luxo, nunca tive folga, mas também nunca deixei faltar o básico para os meus filhos, mesmo que para isso eu tivesse que trabalhar de domingo a domingo sem reclamar. Foi numa dessas andanças atrás de trabalho que conheci o Sr. Osvaldo, um homem milionário que morava sozinho numa mansão enorme no bairro mais nobre da cidade. Ele tinha perdido a esposa anos antes e vivia recluso, sem querer contato com quase ninguém, nem mesmo com os próprios filhos que só apareciam quando precisavam de dinheiro. A filha do meio, que morava em São Paulo, capital, foi quem me indicou para trabalhar lá, dizendo que o pai precisava de alguém para cuidar da casa e fazer companhia. No começo achei estranho, porque geralmente ricos assim contratam empresas especializadas, mas aceitei na hora porque o salário era bom e eu precisava muito. Lembro do primeiro dia que entrei naquela mansão. Parecia um palácio de filme, com jardins imensos, piscina, salas enormes cheias de quadros caros e móveis que deviam valer mais que tudo que eu tinha na vida. O Sr. Osvaldo era um homem sério, de poucas palavras, mas educado. Sempre me tratou com respeito desde o início. Ele me explicou que não queria só uma faxineira. Queria alguém que cuidasse da casa como se fosse dela, que fizesse comida caseira, que conversasse um pouco, porque a solidão estava acabando com ele. Aceitei o trabalho sem pensar 2 vezes. Afinal, cuidar de gente sempre foi o que eu soube fazer de melhor. Os primeiros meses foram de adaptação. Eu ainda morava no meu barraco e ia todo dia cedo para a mansão, pegava 2 ônibus, acordava às 4 da manhã para chegar no horário. O Sr. Osvaldo percebeu meu cansaço e me ofereceu um quartinho nos fundos da casa para eu dormir durante a semana. Assim eu só voltava para casa no fim de semana. Foi uma bênção porque economizei passagem e ganhei mais tempo para cuidar dele direito, preparar as refeições com calma, manter tudo organizado do jeito que ele gostava. Ele era exigente com limpeza, mas justo. Nunca me humilhou, nunca me tratou mal, e aos poucos fomos criando uma relação de confiança. Com o tempo, percebi que o Sr. Osvaldo era um homem muito sozinho, machucado pela ganância dos próprios filhos que só ligavam quando queriam dinheiro emprestado ou algum favor. Ele tinha 3 filhos, o Rodrigo, a Amanda e o Carlos, todos adultos, bem-sucedidos, mas cheios de ambição e pouco amor pelo pai. Nas poucas vezes que apareciam, mal conversavam com ele, ficavam pelo celular, pediam transferências, reclamavam que a herança estava demorando, como se tivessem esperando o homem morrer logo. Isso partia meu coração, porque eu via como ele sofria com a indiferença deles, como ele ansiava por um abraço sincero, por uma visita que não fosse interesseira. Eu, por outro lado, passava o dia inteiro com ele. Ouvia suas histórias de quando era jovem e construiu o império de lojas de materiais de construção que tinha espalhado por todo o estado. Ele me contava sobre a falecida esposa, Dona Mariana, que tinha sido o amor da vida dele e que morreu de câncer, deixando um vazio enorme. Eu também compartilhava minhas dores, falava dos meus filhos,
do quanto era difícil criá-los sozinha, de como eu temia pelo futuro deles, sem estudo e sem oportunidades. Ele me ouvia com atenção. Às vezes dava conselhos, outras vezes só ficava em silêncio, mas sempre respeitando minha dor como se fosse importante para ele também. Foi assim que nossa relação foi se aprofundando, deixou de ser apenas patrão e empregada e virou algo mais parecido com uma amizade verdadeira. Ele confiava em mim para tudo, me dava as chaves do cofre, dos carros, da conta do supermercado, nunca duvidou da minha honestidade. Eu, por minha vez, cuidava dele como se fosse da minha família. Levava ele no médico quando precisava, preparava os remédios nos horários certos, fazia as comidas que ele gostava mesmo quando ele perdia o apetite por causa da idade. Meus filhos, o Rafael e a Júlia, às vezes vinham me visitar no fim de semana, e o Sr. Osvaldo sempre os tratava bem, dava presentes, perguntava sobre a escola, demonstrava um carinho que os próprios filhos dele não recebiam porque não queriam. Os anos foram passando e eu continuei ali, fiel ao meu trabalho, dedicada ao Sr. Osvaldo, que já estava com saúde debilitada, precisando de cuidados cada vez mais constantes. Ele desenvolveu problemas cardíacos e de mobilidade, passou a depender de mim para quase tudo, desde tomar banho até se alimentar direito. Eu nunca reclamei, nunca achei que era demais, porque no fundo eu tinha gratidão por aquele emprego que me deu estabilidade, que me permitiu criar meus filhos com dignidade, que me tirou da miséria absoluta em que eu vivia antes. Além disso, eu gostava genuinamente dele. Via nele um homem bom que merecia ser cuidado com amor nos últimos anos de vida. Quando completei 12 anos trabalhando para ele, o Sr. Osvaldo já estava bem velhinho. Com 87 anos, frágil, mas ainda lúcido e consciente de tudo o que acontecia ao redor. Ele me chamou uma tarde, pediu para eu sentar na poltrona ao lado da cama dele e me disse uma coisa que nunca vou esquecer. Célia, você foi mais filha para mim do que meus próprios filhos, cuidou de mim quando ninguém quis, me deu carinho quando só recebi indiferença, e quero que saiba que não vou esquecer disso. Eu chorei naquele dia, segurei a mão dele e disse que ele também tinha sido importante para mim, que cuidar dele nunca foi só trabalho, mas também afeto. Ele sorriu, apertou minha mão com a pouca força que tinha e ficou em silêncio, mas eu senti que algo grande estava por vir. 2 semanas depois daquela conversa, o Sr. Osvaldo teve uma parada cardíaca de madrugada e faleceu nos meus braços antes mesmo da ambulância chegar. Eu estava ao lado dele como sempre estive. Segurei sua mão até o último suspiro. Chorei como se tivesse perdido alguém da minha própria família. Os filhos foram avisados e chegaram horas depois, chorando lágrimas que pareciam mais de culpa do que de dor verdadeira. Mas eu não quis julgar naquele momento de luto. O velório foi grande, cheio de gente importante, empresários, políticos, todo mundo falando bem dele, mas eu sabia que poucos realmente o conheciam como eu o conheci. Ali naquela multidão de pessoas de terno e vestido caro, eu era só a empregada de uniforme preto no canto, invisível, mas com o coração partido de verdade. Depois do enterro, os filhos do Sr. Osvaldo me trataram com uma frieza que me assustou, como se de repente eu tivesse virado um estorvo que precisava ser eliminado da propriedade. O Rodrigo, o mais velho, me chamou no escritório da mansão e disse de forma direta que meus serviços não eram mais necessários, que eu podia arrumar minhas coisas e ir embora. Tentei argumentar que tinha trabalhado 12 anos ali, que merecia pelo menos um aviso prévio decente. Mas ele me cortou dizendo que já tinha depositado uma indenização na minha conta e que eu devia agradecer pela generosidade deles. Senti meu sangue gelar, não era pela grana, era pela forma desumana como estavam me tratando depois de tudo que fiz pelo pai deles. A Amanda, a filha do meio, foi ainda pior. Me olhou com desprezo e soltou uma frase que doeu mais que qualquer tapa. Você realmente achou que ia ganhar alguma coisa, né? Meu pai pode ter gostado de você, mas herança é para família de sangue, não para empregada. Eu queria responder, queria gritar que família de sangue, que só aparecia para pedir dinheiro, não valia nada. Mas engoli o orgulho e só baixei a cabeça. O Carlos, o mais novo, pelo menos teve a decência de ficar em silêncio, mas também não me defendeu.
Só ficou olhando para o chão enquanto os irmãos me despachavam como se eu fosse lixo. Naquele momento entendi que, para eles, eu nunca tinha sido nada além de uma funcionária descartável. Arrumei minhas poucas coisas no quartinho dos fundos, roupas velhas, alguns livros que o Sr. Osvaldo tinha me dado, fotos dos meus filhos que eu mantinha na mesinha de cabeceira. Olhei ao redor daquele espaço que tinha sido minha casa por tantos anos e senti um aperto no peito, não pela perda do conforto, mas pela ingratidão daquelas pessoas que nunca souberam valorizar o que tinham. Peguei minha mala surrada e saí pela porta dos fundos sem olhar para trás, com a certeza de que jamais voltaria a pisar naquela mansão. No portão, o segurança, que sempre foi gentil comigo, me deu um abraço e disse que sentia muito, que eu tinha sido a única pessoa decente naquela casa nos últimos anos. Voltei para o meu barraco em Campinas, com o coração pesado e a cabeça cheia de dúvidas sobre o futuro. Afinal, 12 anos dedicados a um trabalho e de repente me vi desempregada e sem perspectiva. A indenização que eles depositaram era justa, segundo a lei, mas eu sabia que não ia durar muito tempo, porque tinha contas atrasadas, aluguel para pagar e meus filhos precisando de tanto. O Rafael tinha 20 anos e estava tentando entrar numa faculdade pública. A Júlia tinha 18 e trabalhava num mercadinho para ajudar em casa. E eu me sentia um peso por não conseguir dar mais para eles. Passei dias remoendo aquela situação, sentindo que tinha sido usada e descartada como qualquer objeto velho que não serve mais. Uma semana depois do enterro, recebi uma ligação de um escritório de advocacia em Campinas, pedindo para eu comparecer numa reunião sobre o testamento do Sr. Osvaldo. Achei estranho, porque imaginei que testamento era coisa só para a família, mas o advogado insistiu, dizendo que era importante e que minha presença era obrigatória. Fiquei nervosa, sem entender direito o que estava acontecendo. Pensei até que pudessem estar me acusando de alguma coisa, de ter roubado ou feito algo errado durante os anos que trabalhei lá. Contei para os meus filhos e eles ficaram preocupados também, mas me aconselharam a ir e esclarecer tudo, afinal eu não tinha nada a esconder. No dia marcado, me arrumei com a melhor roupa que tinha, uma calça preta e uma blusa branca simples, e fui até o escritório de advocacia no centro da cidade. A sala de espera estava cheia de gente elegante. Os 3 filhos do Sr. Osvaldo estavam lá com seus advogados particulares, todos de terno caríssimo, conversando baixo e me lançando olhares de desprezo. Eu me senti completamente deslocada, uma mulher pobre e simples no meio daquele mundo de riqueza e arrogância, mas mantive a cabeça erguida porque sabia que não tinha feito nada de errado. O Rodrigo me olhou de canto de olho e cochichou algo pro advogado dele que fez os dois rirem, provavelmente alguma piada maldosa sobre mim. Quando todos foram chamados para a sala de reuniões, o advogado responsável pelo testamento, Dr. Henrique, um senhor de uns 60 anos com cara de quem já viu muita coisa na vida, pediu para todo mundo sentar. Ele explicou que ia fazer a leitura oficial do testamento e que todos os presentes ali tinham sido citados pelo falecido Sr. Osvaldo como beneficiários ou testemunhas. Meu coração disparou quando ouvi isso. Não fazia ideia que meu nome podia estar naquele documento, mas também não quis criar expectativas, porque já tinha aprendido na vida que pobre não ganha nada de graça. O Dr. Henrique começou a ler em voz alta, falando em juridiquês difícil de entender, mas logo ficou claro que a fortuna do Sr. Osvaldo era imensa, muito maior do que eu imaginava. Ele tinha deixado 3 propriedades principais, além de contas bancárias, investimentos e participações em várias empresas que juntas valiam milhões e milhões de reais. Pro Rodrigo, deixou uma mansão na praia de Guarujá avaliada em 5 milhões, mais a participação majoritária numa das empresas de materiais de construção. Para Amanda, deixou um apartamento triplex em São Paulo, capital, e uma fazenda no interior de Minas Gerais que valia outros tantos milhões. Pro Carlos, deixou outra mansão em Campinas e cotas de investimentos que garantiam renda mensal vitalícia. Os 3 irmãos ouviram com sorrisos satisfeitos, como se estivessem apenas confirmando o que já sabiam que era deles por direito. Quando o advogado terminou de listar as heranças dos filhos, fez uma pausa,
Olhou para mim por cima dos óculos e disse: "E para a senhora Célia Maria dos Santos, o senhor Osvaldo deixou um terreno de 2 hectares, localizado na zona rural de Campinas, com uma construção de alvenaria." Eu não entendi direito o que aquilo significava. Minha cabeça estava rodando tentando processar que eu tinha sido incluída no testamento, mas a reação dos irmãos foi imediata e hostil. O Rodrigo bateu na mesa e gritou que aquilo era um absurdo, que eu tinha manipulado o pai velho e doente, que iam contestar aquela cláusula na justiça. A Amanda se juntou aos berros dizendo que eu não tinha direito a nada, que era só uma empregada aproveitadora. O Dr. Henrique levantou a mão pedindo silêncio e explicou que o testamento tinha sido feito há 3 anos, quando o Sr. Osvaldo estava em perfeito juízo, testemunhado por outras pessoas e completamente válido perante a lei. Ele ainda acrescentou que qualquer contestação seria perda de tempo, porque tudo tinha sido feito conforme as regras, registrado em cartório e blindado contra questionamentos. Os irmãos ficaram vermelhos de raiva, mas não podiam fazer nada naquele momento, além de me fuzilarem com os olhos cheios de ódio. Eu continuava sem reação, ainda tentando entender que tinha recebido uma herança de verdade, mesmo que não soubesse exatamente o que era aquele terreno ou aquela casa. Depois que a reunião terminou, o Dr. Henrique me chamou num cantinho e me entregou um envelope com os documentos do terreno, a escritura, o endereço completo e as chaves de um portão. Ele me explicou que a propriedade ficava a uns 40 minutos do centro de Campinas, numa área rural bem afastada, e que eu devia ir lá conhecer o que tinha herdado. Perguntei se a casa era boa, se tinha valor, mas ele desviou o olhar e disse que era melhor eu mesma ver com os próprios olhos, que ele não podia opinar sobre isso. Aquela resposta evasiva me deixou desconfiada, mas agradeci mesmo assim e guardei os papéis na bolsa com cuidado. Quando saí do escritório, os 3 irmãos estavam me esperando na calçada com cara de poucos amigos, claramente querendo tirar satisfação comigo. O Rodrigo veio para cima de mim, apontando o dedo na minha cara e gritando que eu era uma interesseira, que tinha se aproveitado do pai deles para roubar o que não me pertencia. Tentei me defender dizendo que não sabia de nada, que nunca pedi nada ao Sr. Osvaldo, mas a Amanda me empurrou e gritou que eu devia ter vergonha na cara. O Carlos ficou só olhando, sem intervir, como sempre fazia quando os irmãos atacavam alguém, covarde demais para ter opinião própria. Foi quando o Rodrigo mudou de tática e passou a tentar me convencer a vender o terreno para eles por um preço ridículo, dizendo que aquela propriedade não valia nada, que era só mato e uma casa caindo aos pedaços. Ele ofereceu 20 mil reais na hora, em dinheiro vivo, dizendo que era mais do que aquilo jamais valeria e que eu devia aceitar enquanto eles estavam sendo generosos. A Amanda completou, dizendo que se eu não vendesse, eles iam tornar minha vida um inferno, que tinham advogados caros e iam me processar até eu não ter mais nada. Eu senti medo naquele momento. Eram pessoas poderosas ameaçando uma mulher pobre e sozinha, mas algo dentro de mim disse para não ceder. Respirei fundo e disse que não ia vender nada sem antes conhecer o que tinha herdado, que o Sr. Osvaldo tinha me deixado aquilo por algum motivo e eu ia respeitar a vontade dele. O Rodrigo riu com desprezo e disse que eu era burra, que ia me arrepender de recusar a oferta deles, que aquele terreno era um lixo que nem eles queriam. A Amanda cuspiu no chão perto dos meus pés e disse que eu não passava de uma faxineira ignorante que não sabia o próprio lugar. Eles entraram num carro de luxo e foram embora me deixando ali na calçada, tremendo de raiva e de medo, mas determinada a não me deixar intimidar por aquelas cobras. Voltei para casa e contei tudo para os meus filhos. O Rafael e a Júlia ficaram indignados com a forma como eu tinha sido tratada e me apoiaram totalmente na decisão de não vender. Eles sugeriram que fôssemos juntos conhecer a propriedade no fim de semana, nem que fosse só para ter certeza do que eu tinha recebido antes de tomar qualquer decisão. Concordei com a ideia e passamos os próximos dias ansiosos, imaginando o que ia ser aquele lugar, se seria uma casa simples, mas habitável, ou realmente um lugar abandonado, como os irmãos tinham dito. Eu rezava toda noite pedindo para Deus que aquilo não fosse uma armadilha, que houvesse algum valor naquela herança.
No sábado de manhã, bem cedo, pegamos um ônibus até a região rural indicada no endereço e depois tivemos que caminhar quase 2 quilômetros numa estrada de terra, porque não passava transporte público até lá. O caminho era cercado de mato alto dos dois lados. Algumas poucas casas humildes apareciam de vez em quando, mas no geral era uma área bem isolada e esquecida. Meus filhos começaram a ficar preocupados, vendo a desolação do lugar, mas eu fingia estar confiante mesmo com o coração apertado de ansiedade. Quando finalmente chegamos no endereço indicado, encontramos um portão de madeira velho e quebrado, meio aberto, com correntes enferrujadas. Empurramos o portão e entramos num terreno enorme coberto de mato, árvores crescidas de forma selvagem, lixo acumulado em alguns cantos, e lá no fundo, meio escondida pela vegetação, uma construção que me fez o coração afundar. Era uma casa pequena feita de tijolos de barro, paredes rachadas, telhado com telhas quebradas, janelas sem vidro, porta torta pendurada por uma dobradiça. A Júlia começou a chorar na hora dizendo que aquilo era uma humilhação, que os filhos do Sr. Osvaldo tinham ganhado mansões e eu tinha recebido uma ruína. O Rafael ficou em silêncio, visivelmente chocado e decepcionado, mas tentando se controlar para não me deixar mais abalada ainda. Eu mesma não consegui segurar as lágrimas. Toda a esperança que tinha guardado durante a semana desabou de uma vez quando vi aquela casa de barro caindo aos pedaços. Me senti a pessoa mais tola do mundo por ter acreditado que o Sr. Osvaldo tinha me deixado algo de valor, por ter recusado a oferta dos filhos dele, por ter criado expectativas onde não devia. Ali estava a prova de que eu continuava sendo só uma empregada pobre que não merecia coisa melhor, que meu lugar era mesmo no barraco alugado onde sempre vivi. Pensei em ir embora dali imediatamente, em nunca mais voltar, em vender aquele terreno por qualquer coisa e esquecer tudo. Mas aí a Júlia enxugou as lágrimas e disse que, já que tínhamos vindo até ali, devíamos pelo menos entrar e ver como era por dentro, nem que fosse só por curiosidade. O Rafael concordou, dizendo que não custava nada dar uma olhada antes de desistir, que talvez houvesse algo aproveitável ali. Eu não estava com vontade, mas segui eles, empurrei a porta torta que rangeu horrivelmente e entramos num ambiente escuro, fedorento, com teias de aranha por todo o canto e um chão de terra batida. Tinha ratos mortos num canto, fezes de morcego, lixo antigo espalhado. Era um cenário de abandono total que não parecia ter sido habitado há décadas. A casa tinha apenas 3 cômodos minúsculos, uma sala que mais parecia um buraco, um quarto sem janela e uma área que devia ser cozinha, mas não tinha pia nem fogão, só buracos nas paredes. Não havia instalação elétrica, não havia encanamento, não havia absolutamente nada de valor ou utilidade ali. Era literalmente uma casinha de barro que qualquer ventania podia derrubar. Meus filhos ficaram sem palavras. Eu fiquei sem chão. Parecia uma piada de mau gosto do destino, uma última humilhação para me lembrar do meu lugar na sociedade. Saímos dali sufocados pela poeira e pela decepção. Sentamos num tronco velho no terreno e ficamos ali, em silêncio, processando aquela realidade cruel. Depois de um tempo sentados ali em silêncio, o Rafael se levantou e disse que ia dar uma volta pelo terreno para ver se encontrava alguma coisa de valor, nem que fosse madeira ou material de construção que pudesse ser vendido. A Júlia também se levantou e foi com ele, me deixando sozinha com meus pensamentos amargos sobre como a vida era injusta com quem nascia pobre. Fiquei ali pensando no Sr. Osvaldo, tentando entender por que ele tinha me deixado aquela ruína, se era para me humilhar ou se ele realmente achava que aquilo tinha algum valor. Não fazia sentido. Ele sempre foi gentil comigo, cuidadoso. Então por que me dar algo tão miserável na herança? Levantei e voltei para dentro da casa de barro, dessa vez com mais atenção aos detalhes, procurando entender a estrutura daquele lugar. As paredes eram grossas, feitas de tijolos de adobe artesanal, o tipo de construção antiga que meu avô costumava fazer lá no interior de Minas, onde nasci. Bati na parede e o som era sólido. Apesar das rachaduras, a estrutura parecia ainda firme, resistente, construída para durar. O teto estava ruim, mas não era impossível de arrumar.
As telhas quebradas podiam ser substituídas, e se limpasse tudo bem, talvez houvesse uma chance de tornar aquilo habitável com muito esforço e algum dinheiro. Enquanto examinava as paredes, notei que num canto da sala havia uma espécie de saliência estranha, como se tivesse algo por trás do reboco de barro. Passei a mão ali e senti que era oco, diferente do resto da parede que era maciço. Chamei meus filhos que vieram correndo, mostrei a eles aquela irregularidade e o Rafael, sempre curioso, pegou uma pedra e começou a bater naquela parte com cuidado. O reboco começou a se soltar, revelando tijolos mais novos, claramente colocados depois da construção original, como se alguém tivesse fechado uma abertura. Com mais alguns golpes, os tijolos começaram a ceder e por trás deles apareceu um buraco, uma espécie de nicho escondido na parede. Meu coração começou a bater mais rápido. Uma mistura de medo e esperança tomou conta de mim. Será que tinha algo ali dentro ou era só um vão vazio? O Rafael enfiou a mão com cuidado e puxou uma caixa de metal enferrujada, do tamanho de uma caixa de sapatos, lacrada com um cadeado velho. Olhamos uns para os outros sem acreditar, as mãos tremendo enquanto segurávamos aquele objeto inesperado. Levamos a caixa para fora da casa, onde a luz do sol permitia ver melhor, e tentamos abrir o cadeado que estava trancado. O Rafael pegou uma pedra maior e bateu várias vezes até conseguir quebrar o metal enferrujado. A tampa se soltou e, quando abrimos, o que vimos dentro nos deixou sem ar. Tinha joias, muitas joias, colares de ouro grosso, anéis com pedras brilhantes, pulseiras antigas, brincos trabalhados, tudo embrulhado em panos velhos para proteger. Embaixo das joias tinha barras pequenas de ouro, umas 10 ou 12, cada uma pesando bastante, e no fundo um envelope lacrado com meu nome escrito à mão. Com as mãos tremendo de emoção, abri o envelope e dentro tinha uma carta escrita pelo próprio Sr. Osvaldo. Reconheci a letra dele na hora, porque já tinha visto tantas vezes ao longo dos anos. Comecei a ler em voz alta para meus filhos ouvirem, e as lágrimas começaram a descer antes mesmo de terminar a primeira linha. Ele escreveu: Querida Célia, se você está lendo isso, é porque eu já parti e você descobriu o que escondi para você nesta casa. Sei que meus filhos te trataram mal, sei que eles zombaram da sua herança, mas isso fazia parte do meu plano para proteger você da ganância deles. A carta continuava explicando que ele sabia que os filhos iam tentar tirar tudo de mim se soubessem o real valor do que eu tinha recebido. Por isso, colocou tudo ali escondido, onde ninguém ia procurar. Ele escreveu que aquelas joias tinham pertencido à falecida esposa dele, Dona Mariana, e que ele guardou tudo para mim porque eu tinha cuidado dele com o amor que uma filha cuida do pai. O ouro era parte das economias que ele acumulou ao longo da vida e que quis dividir comigo como forma de gratidão por ter estado ao lado dele quando mais precisou. O Sr. Osvaldo também explicou na carta que a casa de barro tinha sido a primeira casa que ele e a esposa moraram quando eram jovens e pobres, antes de enriquecer, e que aquele lugar era sagrado para ele. Disse que manteve o terreno todos esses anos como lembrança das origens humildes, para nunca esquecer de onde veio e que agora queria que fosse meu para eu fazer o que quisesse. Ele pediu desculpas por não poder me proteger pessoalmente da maldade dos filhos, mas garantiu que tinha deixado tudo bem amarrado legalmente para ninguém poder me tirar o que era meu por direito. No final da carta, ele escreveu palavras que me fizeram chorar sem controle. Você foi a filha que eu gostaria que meus filhos tivessem sido. Cuidou de mim com amor verdadeiro quando eles só me viam como fonte de dinheiro. Esta herança não é caridade. É o reconhecimento de alguém que soube ser humano quando poucos são. Use isso para dar uma vida melhor para os seus filhos, para ter a dignidade que sempre mereceu, e seja feliz sabendo que você fez diferença na vida de um velho solitário. Com gratidão eterna, Osvaldo. Abracei meus filhos e choramos juntos, de alívio, de emoção, de gratidão por aquele homem que, mesmo depois de morto, ainda cuidava de mim. Ficamos ali sentados no terreno durante horas, segurando aquela caixa de tesouro e relendo a carta várias vezes, sem conseguir acreditar totalmente no que estava acontecendo. A Júlia contou as joias uma por uma, e mesmo sem entender muito do assunto,
Calculou que só aqueles colares de ouro já deviam valer uma fortuna. O Rafael pesou as barras de ouro na mão e disse que cada uma devia ter uns 200 gramas, o que multiplicado pelo valor do grama de ouro significava muito dinheiro. Eu mal conseguia processar que tinha saído da miséria completa para uma situação de segurança financeira em questão de minutos. Naquela mesma tarde, decidimos não comentar com ninguém sobre a descoberta e levamos a caixa escondida numa mochila até em casa, tomando cuidado para ninguém perceber o que carregávamos. Durante o caminho de volta, minha cabeça não parava de trabalhar pensando em todos os perigos que podíamos enfrentar. Assalto, sequestro, gente querendo se aproveitar da gente. Quando chegamos no barraco, trancamos tudo com cuidado e escondemos a caixa debaixo da minha cama, atrás de umas caixas velhas onde ninguém ia procurar. Passamos o resto do dia em estado de choque, conversando em voz baixa sobre o que fazer, como agir, se devíamos contar para alguém ou manter segredo. No domingo de manhã bem cedo, fui até a banca de jornal e comprei um jornal que tinha cotação de ouro e também pesquisei na internet sobre o valor aproximado de joias antigas. Fiz contas e mais contas, e por mais conservadora que fosse na estimativa, o valor daquilo tudo girava em torno de uns 300 mil reais, talvez mais se as joias fossem vendidas para colecionadores. Era uma quantia inimaginável para mim, suficiente para mudar completamente minha vida e a dos meus filhos, para nunca mais passar necessidade, para realizar sonhos que eu nem ousava sonhar antes. Mas, junto com a alegria, veio o medo de que os filhos do Sr. Osvaldo descobrissem sobre o tesouro e tentassem tomar tudo de mim na justiça ou pela força. Lembrei das ameaças que eles tinham feito na frente do escritório do advogado, da forma violenta como me empurraram e gritaram comigo. Se soubessem que eu tinha encontrado uma fortuna naquela casa de barro, com certeza iam inventar que as joias eram deles, que o ouro tinha sido roubado, qualquer coisa para me tirar o que o pai tinha me deixado. Precisava agir rápido e com inteligência para garantir minha segurança. Na segunda-feira de manhã, liguei para o escritório do Dr. Henrique e marquei uma reunião urgente, dizendo que precisava de orientação jurídica sobre a herança. Ele me atendeu no mesmo dia à tarde, e quando entrei na sala dele, tranquei a porta e contei tudo o que tinha acontecido. Mostrei a carta do Sr. Osvaldo e disse que precisava saber se aquilo tudo era legalmente meu. O Dr. Henrique leu a carta com atenção, ajustou os óculos e sorriu, dizendo que o Sr. Osvaldo tinha sido muito esperto ao fazer aquilo, que tudo que estava dentro da propriedade herdada era meu por direito absoluto. Ele explicou que os filhos não tinham como contestar, porque o testamento dizia claramente que o terreno e tudo que nele continha eram meus, e a carta do falecido deixava claro que aqueles bens estavam ali intencionalmente para mim. Mesmo que eles tentassem alegar que as joias pertenciam à mãe e deviam ser divididas entre todos, a carta provava que o Sr. Osvaldo tinha o direito de dispor daqueles bens como quisesse. O advogado me aconselhou a não comentar com ninguém sobre a descoberta, a vender os itens discretamente através de casas de leilão confiáveis ou joalheiros sérios, e a depositar o dinheiro aos poucos para não chamar atenção. Segui o conselho dele à risca e nos meses seguintes, com a ajuda do Dr. Henrique, fui vendendo as joias uma por uma através de contatos dele que eram discretos e confiáveis. Cada peça era avaliada por especialistas que confirmavam serem joias genuínas, algumas até com valor histórico além do valor do ouro e das pedras. As barras de ouro foram vendidas para um banco que comprava metais preciosos, tudo documentado direitinho para não ter problema com a Receita Federal. No total consegui 340 mil reais, muito mais do que eu tinha calculado inicialmente. Com o dinheiro depositado em segurança numa conta que o advogado me ajudou a abrir, comecei a planejar o futuro de forma sensata, sem fazer loucuras ou gastar tudo de uma vez. A primeira coisa que fiz foi pagar todas as dívidas que tinha acumulado ao longo dos anos, contas de luz atrasadas, aluguel devendo, carnês de loja, tudo que me deixava sufocada foi quitado. A sensação de não dever nada para ninguém era libertadora, como se um peso gigante tivesse saído das minhas costas
eu podia respirar sem medo da próxima cobrança. Depois das dívidas pagas, comprei uma casa simples, mas digna, num bairro de classe média de Campinas. 3 quartos, quintal pequeno, garagem, tudo legalizado e em meu nome. Não quis ostentação, não quis mansão, quis apenas um lugar que fosse meu, onde eu pudesse viver em paz com meus filhos, sem medo de despejo. Quando entramos naquela casa pela primeira vez como donos e não inquilinos, os 3 choramos de felicidade. Era a realização de um sonho que parecia impossível meses atrás. Arrumei tudo com móveis simples, mas novos. Deixei cada filho escolher a decoração do próprio quarto e, pela primeira vez na vida, me senti em casa de verdade. Investi uma parte do dinheiro num pequeno negócio, uma lanchonete no centro da cidade que estava à venda por um preço justo, com ponto já estabelecido e clientela fixa. Não entendia nada de comércio, mas contratei uma moça que tinha experiência para gerenciar e fui aprendendo aos poucos, trabalhando junto, fazendo questão de estar presente. O negócio começou a dar lucro desde o primeiro mês, nada extraordinário, mas suficiente para me dar uma renda fixa além do dinheiro que tinha guardado. Pela primeira vez na vida, eu não era empregada de ninguém. Era dona do meu próprio nariz, e essa sensação de independência valia mais que qualquer fortuna. Coloquei o Rafael numa faculdade particular de administração, realizando o sonho dele de estudar, que antes parecia impossível por falta de grana. A Júlia começou um curso técnico de enfermagem que sempre quis fazer, mas não podia, porque precisava trabalhar para ajudar em casa. Ver meus filhos podendo estudar, ter oportunidades, sonhar com um futuro melhor, era a maior riqueza que aquela herança tinha me dado. Eu mesma decidi fazer um curso de alfabetização digital para idosos, porque nunca tinha aprendido a mexer direito em computador, e aos poucos fui ganhando independência também nesse mundo novo. Enquanto minha vida se transformava para melhor, os filhos do Sr. Osvaldo continuavam sem saber de nada, achando que eu tinha ficado com uma propriedade sem valor. Cerca de 3 meses depois da descoberta do tesouro, quando eu já estava instalada na casa nova e com o negócio funcionando, recebi uma ligação do Rodrigo me pressionando novamente para vender o terreno. Ele disse que tinha encontrado um comprador disposto a pagar R$30 mil pelo terreno inteiro e que era minha última chance de ganhar alguma coisa com aquela herança inútil. Disse que, se eu não vendesse, eles iam entrar na justiça para provar que o terreno tinha sido conseguido de forma ilegal. Respondi com calma que não tinha interesse em vender, que aquele terreno tinha valor sentimental para mim por ter sido deixado pelo Sr. Osvaldo com tanto carinho. Ele explodiu do outro lado da linha, gritando que eu era teimosa e burra, que ia me arrepender de recusar a oferta deles, que eles tinham poder para me destruir se quisessem. Desliguei o telefone no meio dos gritos dele e bloqueei o número. Não ia deixar aquelas pessoas continuarem me ameaçando e perturbando minha paz. Contei para o Dr. Henrique sobre a ligação e ele me tranquilizou dizendo que não havia base legal para contestação, que era só intimidação vazia. 2 semanas depois daquela ligação, recebi uma intimação judicial dizendo que Rodrigo, Amanda e Carlos tinham entrado com um processo pedindo a anulação da cláusula do testamento que me beneficiava. Eles alegavam que eu tinha manipulado o pai deles em estado de vulnerabilidade, que tinha usado minha posição de cuidadora para influenciar as decisões dele e que a herança devia ser dividida apenas entre os filhos legítimos. Meu coração apertou quando li aquelas acusações mentirosas, mas o Dr. Henrique me acalmou dizendo que era procedimento padrão de gente gananciosa, que eles não tinham prova nenhuma e que o processo seria arquivado. Ele estava certo, porque 3 meses depois o juiz rejeitou o pedido dos irmãos, dizendo que não havia indícios de manipulação ou coação, que o testamento tinha sido feito há anos, quando o Sr. Osvaldo estava em perfeita saúde mental, testemunhado por pessoas idôneas e registrado corretamente. A decisão ainda condenou os 3 a pagar as custas do processo e meus honorários advocatícios, o que os deixou furiosos, mas sem opção. Recebi a notícia com alívio e gratidão. Mais uma vez o Sr. Osvaldo tinha me protegido, mesmo depois de morto,
tendo previsto exatamente o que os filhos iam tentar fazer. Depois dessa derrota judicial, os irmãos ainda tentaram me procurar pessoalmente. Apareceram um dia na porta da minha casa nova querendo conversar. Fiquei assustada quando vi os três parados na calçada. Pensei que pudessem tentar algo violento, mas eles mantiveram distância e pediram para conversar civilizadamente. Chamei meus filhos para ficarem perto por segurança e saí para falar com eles do portão mesmo, sem deixar entrar. O Rodrigo, pela primeira vez com um tom menos agressivo, disse que tinham refletido sobre a situação e queriam fazer as pazes. Ele ofereceu R$50 mil pelo terreno, o dobro da oferta anterior, dizendo que era uma quantia justa, considerando que o lugar não tinha infraestrutura nem valor comercial real. A Amanda completou dizendo que eles podiam esquecer as diferenças do passado se eu aceitasse vender, que poderíamos todos seguir em frente sem ressentimentos. O Carlos ficou calado como sempre, apenas acenando com a cabeça, concordando com os irmãos. Eu olhei para eles e vi a mesma ganância de sempre disfarçada de conciliação. Percebi que ainda achavam que eu era boba e que podiam me manipular. Respondi que o terreno não estava à venda por nenhum valor, que tinha planos para o futuro daquela propriedade e que eles deviam respeitar a vontade do pai que tinha deixado aquilo para mim. O Rodrigo perdeu a compostura de novo e disse que eu ia me arrepender, que sem o terreno eu não tinha nada de valor, que continuaria sendo só uma faxineira pobre até morrer. Amanda riu com escárnio e disse que eu devia estar morando num cortiço velho, que não tinha condições nem de cuidar da casa de barro, quanto mais de manter ela de pé. Não respondi às provocações, apenas entrei em casa e tranquei o portão, deixando eles falando sozinhos na rua. A verdade é que eles nunca descobriram que eu tinha encontrado o tesouro. Nunca souberam que eu estava vivendo confortavelmente numa casa própria, com negócio rendendo e filhos estudando. Mantive tudo em segredo como o Dr. Henrique tinha aconselhado, não dei satisfação para ninguém. Não ostentei nada. Continuei levando uma vida simples e discreta. Para quem via de fora, eu era só uma mulher de meia idade que tinha herdado um terreno sem valor e vivia modestamente. Exatamente a imagem que eu queria passar para não atrair atenção nem inveja. Mas por dentro eu sabia a verdade. Sabia que o Sr. Osvaldo tinha mudado minha vida de uma forma que aqueles filhos ingratos jamais iam entender. Ele tinha me dado não só riqueza material, mas também a lição de que o verdadeiro valor das pessoas não está no dinheiro que elas têm, mas no caráter que demonstram quando ninguém está olhando. Eu tinha cuidado dele por amor e lealdade, não esperando nada em troca, e fui recompensada de uma forma que ia além de qualquer expectativa. Aqueles filhos tinham recebido mansões e fortunas, mas continuavam vazios por dentro, insatisfeitos, sempre querendo mais, nunca gratos pelo que tinham. O tempo foi passando e minha vida foi se estabilizando numa rotina tranquila e próspera. A lanchonete cresceu e abriu uma segunda unidade em outro bairro. O Rafael se formou em administração e assumiu a gestão dos dois negócios, permitindo que eu me aposentasse definitivamente do trabalho pesado. A Júlia terminou a enfermagem e conseguiu emprego num hospital bom da cidade, realizando o sonho de ajudar pessoas que sempre teve. Eu finalmente podia descansar, sabendo que meus filhos estavam encaminhados, com profissão, com futuro, com dignidade que eu nunca tive na idade deles. 1 ano e meio depois de ter recebido a herança, decidi finalmente fazer algo com aquele terreno que tanto significado tinha para mim e para o Sr. Osvaldo. Não queria vender para os filhos dele de jeito nenhum, mas também não fazia sentido deixar aquele espaço abandonado, sem uso. Conversei com o Dr. Henrique sobre a possibilidade de doar o terreno para a Prefeitura de Campinas, com a condição de que construíssem ali um centro comunitário que atendesse a população carente da região. Ele adorou a ideia e disse que ia intermediar a conversa com a secretaria responsável. A princípio, a prefeitura ficou desconfiada, achando que tinha alguma pegadinha, afinal, 2 hectares de terra sendo doadas de graça não é coisa que acontece todo dia. Mas quando viram que era uma doação genuína, sem contrapartidas financeiras, apenas com a exigência de que o espaço fosse usado para fins sociais, aceitaram com entusiasmo. Fizemos todo o processo legal de doação,
Assinei a escritura de transferência e 6 meses depois começou a construção de um centro que ia ter biblioteca comunitária, quadra esportiva, salas para cursos profissionalizantes e atendimento social. Quando o centro ficou pronto, a prefeitura fez uma inauguração oficial e me convidou como homenageada por ter doado o terreno. Foi um momento emocionante ver aquele lugar que parecia não valer nada, transformado numa estrutura bonita que ia beneficiar centenas de famílias. Durante a cerimônia, o prefeito fez um discurso falando da minha generosidade, me chamou ao palco e me entregou uma placa de agradecimento. Subi lá tremendo de nervosismo porque nunca tinha sido o centro das atenções, e quando peguei o microfone para falar, as palavras saíram do coração. Disse que aquela doação era uma forma de honrar a memória do Sr. Osvaldo, um homem que tinha vindo da pobreza e construído uma fortuna sem nunca esquecer as origens. Contei que ele tinha me deixado aquele terreno sabendo que eu ia fazer algo de bom com ele, que eu tinha recebido muito mais do que merecia na vida e queria retribuir ajudando quem ainda estava lutando para sobreviver. Falei que cada criança que estudasse naquela biblioteca, cada jovem que fizesse um curso ali, cada família que recebesse assistência, seria uma forma de manter vivo o legado de bondade que o Sr. Osvaldo tinha plantado em mim. Quando terminei de falar, as pessoas que estavam ali presentes se levantaram e aplaudiram, e eu desci do palco chorando de emoção. Meus filhos me abraçaram com orgulho, dizendo que eu era um exemplo para eles, que tinham aprendido comigo o valor de ajudar o próximo. Depois da cerimônia, várias pessoas vieram me agradecer pessoalmente, mães que iam poder deixar os filhos em segurança naquele espaço enquanto trabalhavam, jovens que iam ter acesso a computadores e internet pela primeira vez, idosos que iam participar de grupos de convivência. Ver a diferença que aquilo ia fazer na vida real das pessoas me encheu de uma felicidade que dinheiro nenhum podia comprar. O que eu não esperava é que a notícia da doação fosse parar no jornal local, com uma matéria sobre mim e a história da herança. O repórter não sabia dos detalhes sobre o tesouro escondido. Apenas escreveu que uma mulher humilde tinha herdado um terreno e generosamente doado para a comunidade ao invés de vender por lucro. A matéria trazia minha foto na inauguração e algumas declarações minhas sobre o Sr. Osvaldo, pintando um retrato bonito de gratidão e solidariedade. Achei que aquilo ia passar despercebido, mas me enganei redondamente. Dias depois da matéria ser publicada, recebi uma ligação furiosa do Rodrigo, praticamente gritando no telefone que eu tinha feito eles de idiotas. Ele tinha lido a reportagem e descoberto que eu tinha doado o terreno ao invés de vender, o que na cabeça gananciosa dele era um absurdo inaceitável. Disse que eu era maluca, que tinha jogado fora uma oportunidade de ganhar dinheiro, que ele tinha certeza agora que eu era doente mental para ter recusado as ofertas deles e, no fim, dado de graça. A Amanda também ligou me xingando de santa hipócrita, dizendo que eu tinha feito aquilo só para aparecer no jornal e me fazer de vítima. Deixei eles desabafarem até cansar, e depois disse calmamente que tinha feito exatamente o que meu coração mandou, que não devia satisfação a eles sobre o que eu fazia com o que era meu. Expliquei que o terreno tinha mais valor transformado em centro comunitário do que virando mais uma propriedade particular de gente que já tinha de sobra. O Rodrigo ainda tentou argumentar que aquilo era um desperdício, que eu podia ter vendido e usado o dinheiro para mim mesma, mas eu cortei, dizendo que não precisava de mais nada, que já tinha tudo o que precisava para viver bem. Essa declaração deixou eles confusos porque achavam que eu ainda morava no barraco passando necessidade. Não faziam ideia de que minha vida tinha mudado completamente. Desliguei o telefone sem dar mais explicações e bloqueei os 3 números de uma vez por todas, cansada de ser perturbada por pessoas que nunca iam entender meus valores. O Dr. Henrique me parabenizou pela decisão da doação, dizendo que o Sr. Osvaldo ficaria muito orgulhoso, que eu tinha honrado o legado dele da melhor forma possível. Nos meses seguintes, comecei a visitar o centro comunitário regularmente como voluntária, ajudando na biblioteca, conversando com as mães que levavam os filhos, participando de algumas atividades.
Foi ali que conheci a Dona Teresa, uma senhora de 70 anos que frequentava o grupo da terceira idade e que me contou uma história que me arrepiou toda. Ela disse que 50 anos atrás tinha morado naquela região quando era jovem recém-casada e que conhecia bem aquela casa de barro que existia no terreno. Segundo ela, a casa tinha sido construída por um casal jovem e apaixonado que tinha chegado na região sem nada e começado do zero ali. O marido trabalhava numa fábrica e a esposa fazia costuras para fora, e juntos foram juntando dinheiro tijolo por tijolo para construir aquela casinha simples. Dona Teresa lembrava deles com carinho. Disse que eram pessoas boas e trabalhadoras e que depois de alguns anos morando ali, conseguiram prosperar e se mudaram para a cidade grande. Quando perguntei o nome desse casal, ela pensou um pouco e disse: Osvaldo e Mariana, nunca esqueci porque eram nomes bonitos e combinavam tão bem juntos. Quando ouvi aqueles nomes saindo da boca da Dona Teresa, senti um arrepio percorrer minha espinha e as lágrimas vieram sem controle. Era a confirmação de que aquela casa de barro não era apenas uma construção qualquer, mas o berço da história do Sr. Osvaldo, o lugar onde tudo tinha começado para ele. Contei para Dona Teresa que tinha trabalhado para os dois durante anos, que tinha cuidado do Sr. Osvaldo até o fim da vida dele, e ela ficou emocionada dizendo que a vida dava voltas incríveis. Segundo ela, naquela época eles eram tão pobres que às vezes passavam aperto, mas nunca perdiam a esperança nem a dignidade. Ela lembrou de um episódio específico em que Dona Mariana tinha adoecido gravemente e não tinha dinheiro para médico, e como o Sr. Osvaldo tinha trabalhado 3 turnos seguidos para conseguir pagar o tratamento. Contou também que depois que eles enriqueceram e foram embora, muita gente da região comentava que o sucesso tinha subido à cabeça deles porque nunca mais voltaram. Mas agora entendia que não era soberba, era dor, porque ninguém gosta de revisitar os lugares onde sofreu, mesmo que tenha superado. O Sr. Osvaldo tinha guardado aquele terreno por 50 anos, sem vender nem destruir, mantendo viva a memória de onde tinha começado. Entendi então o verdadeiro significado daquela herança que parecia tão estranha no início. Não era só sobre o tesouro escondido nas paredes, mas sobre a mensagem que vinha junto. Ele estava me dizendo que assim como ele tinha começado numa casa de barro e chegado ao topo, eu também podia transformar minha vida partindo de qualquer lugar. Que a riqueza verdadeira não estava nas mansões que os filhos herdaram, mas na capacidade de honrar as origens, de lembrar de onde veio, de usar o que se tem para fazer o bem. Aquela casa velha e sem valor comercial valia mais que qualquer propriedade de luxo, porque carregava história, luta, superação e amor. Voltei naquele dia para minha casa com o coração cheio de gratidão renovada pelo Sr. Osvaldo, pela sabedoria dele em me ensinar através daquela herança tão peculiar. Reuni meus filhos na sala e contei toda a história que Dona Teresa tinha me revelado. Expliquei o significado profundo daquela casa de barro que tinha mudado nossas vidas. O Rafael e a Júlia ficaram impressionados com a coincidência de tudo, com como os fios da vida se entrelaçavam de formas misteriosas, conectando passado e presente. Concordamos que tínhamos sido abençoados não só com bens materiais, mas com uma lição de vida que valia mais que ouro. Decidi fazer uma última coisa para honrar completamente o legado do Sr. Osvaldo. Mandei fazer uma placa de bronze bonita para ser instalada na entrada do centro comunitário. A placa dizia: Centro Comunitário Osvaldo e Mariana, construído sobre o solo onde começaram do nada e chegaram ao tudo. Que este espaço inspire cada visitante a nunca desistir dos próprios sonhos, não importa quão humilde seja o começo. Doado com gratidão por Célia Maria dos Santos. Quando a placa foi instalada, fiz questão de levar flores e deixar ali como homenagem. Falei baixinho, um obrigada para o Sr. Osvaldo, onde quer que ele estivesse. Os anos foram passando, e minha vida continuou tranquila e próspera, sem grandes sobressaltos, mas cheia de pequenas alegrias cotidianas. A lanchonete se expandiu para uma 3ª unidade e começamos a faturar bem, dando emprego para mais de 20 pessoas que dependiam daquela renda. Meus filhos cresceram, se tornaram adultos responsáveis e bem-sucedidos,
cada um seguindo seu caminho, mas sempre mantendo a união familiar. O Rafael se casou com uma moça maravilhosa e me deu 2 netos lindos que enchem minha vida de alegria. A Júlia arrumou um namorado enfermeiro que trabalha com ela no hospital e vive falando em casamento. Eu mesma, aos 56 anos, ainda sinto que tenho muito para viver e contribuir com o mundo ao meu redor. Mantenho meu trabalho voluntário no centro comunitário. Ajudo a organizar eventos para arrecadar fundos. Dou aulas de artesanato para as mulheres da comunidade. Participo ativamente da vida daquele lugar que nasceu do meu gesto de gratidão. Cada vez que vejo uma criança lendo um livro naquela biblioteca ou um jovem aprendendo uma profissão ali, sinto que o Sr. Osvaldo está sorrindo onde quer que esteja, vendo que o dinheiro dele está sendo bem usado. Sobre os filhos dele, nunca mais tive contato direto. Apenas soube através de conhecidos que continuaram suas vidas de luxo e ostentação, sempre envolvidos em disputas entre si por causa de negócios e heranças. O Rodrigo se divorciou 2 vezes e vive brigando com as ex-esposas por pensão. A Amanda teve problemas com vícios e já passou por clínicas de reabilitação. O Carlos continua sendo apagado e submisso aos irmãos, sem personalidade própria. Não sinto raiva nem rancor deles, apenas pena, porque com tanta riqueza material continuam pobres de espírito e de afeto. Às vezes me pego pensando em como teria sido minha vida se não tivesse encontrado aquele tesouro escondido na casa de barro, se tivesse aceitado as ofertas ridículas dos irmãos e vendido tudo por uma mixaria. Provavelmente ainda estaria trabalhando como diarista, morando de aluguel, lutando para sobreviver, sem conseguir dar um futuro melhor para os meus filhos. Mas o destino, ou Deus, ou sei lá que força misteriosa rege essas coisas, colocou na minha frente uma oportunidade disfarçada de injustiça, um presente embrulhado em papel de humilhação. Aprendi que muitas vezes as maiores bênçãos da vida vêm escondidas nas situações que parecem as piores, que é preciso ter coragem para abrir a porta, mesmo quando tudo indica que não há nada de bom do outro lado. Se eu tivesse desistido quando vi aquela casa caindo aos pedaços, se tivesse voltado para casa sem explorar direito, se tivesse aceitado vender por medo ou desespero, nunca teria descoberto o que o Sr. Osvaldo guardou com tanto cuidado para mim. A recompensa só veio porque eu tive paciência, porque confiei, porque acreditei que havia um propósito maior naquela herança aparentemente sem sentido. Hoje, quando olho para trás e vejo a jornada toda que percorri desde aquele dia da leitura do Testamento até agora, fico maravilhada com as reviravoltas que a vida pode dar. Saí daquela reunião no escritório do advogado, me sentindo a pessoa mais humilhada do mundo, achando que tinha recebido migalhas, enquanto outros ganhavam banquetes. Chorei de decepção, de raiva, de injustiça, sem imaginar que aquelas lágrimas amargas iam se transformar em lágrimas de gratidão poucas semanas depois. É engraçado como a gente julga as coisas pela aparência, como somos rápidos em rotular algo como ruim ou bom, sem conhecer toda a história. Aquela casa de barro que parecia uma piada de mau gosto era, na verdade, um cofre gigante, guardando não só riqueza material, mas lições de vida que valem mais que qualquer fortuna. O Sr. Osvaldo podia ter simplesmente me deixado dinheiro numa conta bancária, podia ter facilitado as coisas, mas escolheu esse caminho tortuoso porque sabia que eu precisava entender o valor das coisas. Precisava sentir a decepção, a humilhação, o abandono, para depois valorizar ainda mais a descoberta. Se tivesse sido fácil, eu nunca teria aprendido a lição sobre aparências enganarem e sobre perseverança. Ele também sabia que se deixasse algo óbvio para mim, os filhos iam me processar, iam me perseguir, iam tornar minha vida um inferno até conseguir tomar tudo. Colocando o tesouro escondido numa propriedade que parecia sem valor, ele me protegeu da ganância deles de uma forma genial. Eles zombaram da herança, me desprezaram, ofereceram migalhas para comprar algo que achavam que não valia nada, e no fim, ficaram sem entender que tinham deixado escapar uma fortuna. A justiça poética nisso tudo é tão perfeita que parece roteiro de filme. Lembro das palavras que a Amanda disse naquele dia terrível na frente do escritório. Você realmente achou que ia ganhar alguma coisa, né?
Herança é para a família de sangue, não para a empregada. Como essas palavras ecoam diferente hoje, sabendo que eu recebi exatamente o que merecia, enquanto eles, apesar de terem ganhado mansões, continuaram vazios e infelizes. Família de sangue que não tem amor não vale nada, enquanto quem cuida com o coração vira família verdadeira. O Sr. Osvaldo entendeu isso melhor que ninguém e me premiou justamente por ter sido a filha que ele precisava nos momentos finais. Outra coisa que aprendi com toda essa experiência é que riqueza sem sabedoria é perigosa. Pode destruir ao invés de construir. Se eu tivesse recebido 300 mil reais de uma hora para outra, sem ter passado pelo processo de reflexão que a descoberta proporcionou, talvez tivesse gastado tudo em bobagens, talvez tivesse me perdido na ostentação, talvez tivesse me tornado igual aos filhos gananciosos do Sr. Osvaldo. Mas como encontrei o tesouro depois de tanto sofrimento, depois de sentir na pele o que era ter nada, usei o dinheiro com responsabilidade e gratidão. Cada real que gastei foi pensado, cada investimento foi planejado, cada decisão foi tomada considerando não só o presente, mas o futuro dos meus filhos e até das gerações seguintes. Comprei uma casa, mas não uma mansão. Abri um negócio, mas não quis império. Ajudei meus filhos, mas não os mimei com luxo excessivo. Mantive os pés no chão, lembrando sempre de onde vim, do barraco alugado, das dívidas, das noites sem dormir preocupada com dinheiro. Essa memória me manteve humilde e sensata, mesmo tendo condições de viver bem melhor. E a decisão de doar o terreno ao invés de vender foi o teste final da minha transformação, a prova de que eu tinha realmente entendido a mensagem do Sr. Osvaldo. Ele guardou aquele lugar por 50 anos, não por apego material, mas por significado sentimental, e me passou a responsabilidade de fazer algo nobre com aquilo. Vender por dinheiro seria trair a confiança dele, seria colocar lucro acima de propósito, seria ser igual aos filhos que ele tanto desprezava. Doando para a comunidade, transformei aquele espaço em algo que beneficia centenas de pessoas e perpetua o legado de um homem bom. Hoje, quando vou ao centro comunitário e vejo crianças brincando, onde antes só tinha mato e abandono, quando vejo jovens estudando onde antes só tinha ruína e desesperança, sinto que fiz a coisa certa. Aquele terreno vale infinitamente mais como espaço de transformação social do que valeria como propriedade particular vendida por algumas dezenas de milhares de reais. O dinheiro da venda eu gastaria e acabaria, mas o impacto daquele centro vai durar gerações, vai mudar vidas, vai criar oportunidades para gente que precisa tanto quanto eu precisei um dia. Recentemente, numa dessas visitas ao centro, uma jovem de 18 anos chamada Fernanda se aproximou de mim e disse que queria me agradecer. Ela contou que tinha crescido numa família pobre e desestruturada, sem perspectiva de futuro, e que conheceu o centro por acaso há 2 anos. Começou a frequentar os cursos profissionalizantes, aprendeu informática, fez um curso de auxiliar administrativo e acabou de ser contratada numa empresa boa da cidade. Disse que aquele lugar tinha salvado a vida dela, que sem ele provavelmente teria seguido o caminho errado que muitos jovens da região seguem. Com lágrimas nos olhos, ela me abraçou e disse: "A senhora nem imagina quantas pessoas como eu estão tendo uma segunda chance por causa da sua generosidade." Chorei junto com ela, porque entendi que o ciclo tinha se completado, que o Sr. Osvaldo tinha me dado uma segunda chance através da herança. E eu estava passando essa chance para frente através da doação. A riqueza verdadeira não está em acumular, mas em fazer circular. Não está em guardar, mas em compartilhar. Não está em ter, mas em ser capaz de transformar a realidade de quem está ao redor. Meus netos, ainda pequenos, às vezes me perguntam sobre a história da bisavó e do terreno, e eu conto para eles de forma simples e adaptada para a idade que eles têm. Digo que a vovó trabalhou muito tempo cuidando de um senhor muito bom, que esse senhor deixou para ela um presente especial que parecia não valer nada, mas que escondia um tesouro. Que a vovó usou esse tesouro para ajudar a família e para ajudar outras pessoas também. Porque é isso que fazemos quando recebemos mais do que precisamos. Vejo nos olhinhos deles a admiração e o interesse, e planto neles a semente de que riqueza só faz sentido
quando serve para fazer o bem. Às vezes, nas noites silenciosas, quando estou sozinha na varanda da minha casa, olho para o céu estrelado e converso mentalmente com o Sr. Osvaldo, agradecendo por tudo que ele fez por mim. Agradeço não só pela herança material, mas principalmente pela lição de dignidade que ele me ensinou ao me valorizar quando ninguém mais fazia. Ele viu em mim não uma simples empregada, mas um ser humano digno de respeito e reconhecimento, e essa visão me deu forças para enfrentar as humilhações que vieram depois. Se ele tivesse me tratado como os filhos me tratavam, eu jamais teria desenvolvido a autoestima necessária para defender minha herança. Penso também em como ele planejou tudo nos mínimos detalhes, sabendo exatamente como cada filho ia reagir, como iam me desprezar, como iam tentar me enganar. Ele conhecia a natureza deles melhor que eles mesmos. Sabia que a ganância ia cegar o bom senso, que iam desprezar justamente aquilo que escondia o maior valor. É quase como se ele tivesse criado um teste moral onde quem passasse mereceria a recompensa. E os filhos reprovaram miseravelmente enquanto eu, sem saber que estava sendo testada, passei com louvor. A sabedoria dele em orquestrar tudo isso me deixa impressionada até hoje. Outra reflexão que faço constantemente é sobre o papel do trabalho honesto e do cuidado genuíno na construção do caráter. Eu não cuidei do Sr. Osvaldo esperando recompensa. Fiz porque era meu trabalho e porque genuinamente me importava com o bem-estar dele. Tratei com amor porque aprendi com minha mãe que todo ser humano merece dignidade, independente da posição social. Se eu tivesse feito o mínimo necessário, se tivesse sido fria e distante, provavelmente ele nunca teria desenvolvido o afeto que desenvolveu por mim. O extra que eu colocava no cuidado foi o que fez toda a diferença. Isso me ensinou que nunca devemos fazer as coisas pela metade, ou apenas visando o retorno imediato, mas sim colocar amor e dedicação em tudo que fazemos, porque a vida tem formas misteriosas de recompensar o bem. Quantas vezes já ouvi gente dizendo que não vale a pena se dedicar ao trabalho porque patrão não reconhece, porque tudo é exploração, porque esforço é perda de tempo. Discordo completamente, porque minha experiência prova que quando fazemos o certo pelas razões certas, cedo ou tarde somos recompensados, talvez não da forma que esperamos, mas de forma ainda melhor. Claro que reconheço que meu caso foi excepcional, que nem toda empregada que cuida bem do patrão vai receber herança milionária. Seria ilusão pensar assim. Mas a recompensa não precisa ser material para ser valiosa. Pode ser a satisfação de dormir com a consciência tranquila, pode ser o respeito que conquistamos das pessoas ao redor, pode ser o exemplo que deixamos para os nossos filhos. No meu caso aconteceu de vir também recompensa financeira, mas essa foi consequência, e não o objetivo do meu trabalho dedicado. Se não tivesse vindo, eu ainda assim teria a paz de ter feito o certo. O contraste entre minha vida e a dos filhos do Sr. Osvaldo é gritante e revelador sobre o que realmente importa na existência humana. Eles têm mansões, mas vivem infelizes, têm dinheiro, mas vivem em conflito constante, têm bens, mas não têm paz. Eu tenho uma casa simples, mas vivo tranquila. Tenho o suficiente, mas vivo agradecida. Tenho pouco comparado a eles, mas vivo em harmonia. A diferença não está no tamanho da conta bancária, mas na forma como encaramos a vida, no que valorizamos, no que priorizamos. Eles priorizaram acumular, eu priorizei compartilhar, e no fim, quem está vivendo melhor? Recentemente encontrei por acaso a Amanda num shopping de Campinas. Ela estava saindo de uma loja de grife carregada de sacolas caras e quase trombou comigo sem perceber. Quando me reconheceu, seu rosto se contorceu numa mistura de surpresa e desprezo, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, cumprimentei com educação e segui meu caminho. Olhei para trás e vi ela parada me observando com expressão confusa, provavelmente se perguntando por que eu parecia tão bem, tão tranquila, tão em paz. Deve ter estranhado, porque na cabeça dela eu deveria estar acabada, destruída pela pobreza, arrependida de ter recusado as ofertas deles. Não senti necessidade de esfregar na cara dela que minha vida estava ótima. Não senti vontade de contar sobre a casa própria.
o negócio próspero, os filhos formados, a tranquilidade financeira. Deixei ela com suas suposições porque não devo satisfação e porque gente assim não aprende mesmo. Continuaria achando que o valor de uma pessoa se mede pelo tamanho da mansão ou pelo preço das roupas. Eu aprendi que valor verdadeiro se mede por outras coisas. Pela capacidade de amar, de perdoar, de ajudar, de ser grato, de viver com propósito. Hoje, aos 57 anos, me considero uma mulher realizada não porque tenho dinheiro guardado no banco, mas porque consegui criar meus filhos com dignidade, porque contribuo para minha comunidade, porque durmo tranquila toda noite sem mágoa de ninguém. O dinheiro que o Sr. Osvaldo me deixou foi importante e mudou minha realidade material, mas a maior herança que recebi dele foram os valores que aprendi observando a vida dele. Aprendi que origem humilde não é destino, que trabalho honesto dignifica, que bondade tem recompensa, que caráter vale mais que fortuna. E quando chegar minha hora de partir desse mundo, quero deixar para os meus filhos e netos não apenas bens materiais, mas principalmente o exemplo de uma vida vivida com integridade. Quero que eles se lembrem não da vovó que tinha dinheiro, mas da vovó que usou o que tinha para fazer diferença na vida dos outros. Quero que contem minha história para os filhos deles como exemplo de que não importa de onde você vem, importa para onde você vai e o que você faz no caminho. Quero que saibam que tesouros escondidos existem sim, mas nem sempre são de ouro e joias. Às vezes, são as lições que aprendemos nas situações mais difíceis. A história da Casa de Barro vai ficar na minha família, como um conto de superação e sabedoria. Vai ser recontada em almoços de domingo. Vai ser lembrada quando alguém estiver passando dificuldade e precisar de esperança. Vai servir para ensinar que as maiores bênçãos da vida muitas vezes vêm disfarçadas, que o que parece maldição pode ser maior presente, que paciência e perseverança revelam o que a pressa esconde. E, principalmente, vai ensinar que o verdadeiro valor de uma herança não está no que ela te dá, mas no que ela te ensina sobre quem você é e quem você quer ser. E você que me acompanhou até aqui nessa jornada, já parou para pensar quantas vezes julgou uma situação pela aparência sem conhecer toda a história? Quantas oportunidades você deixou passar porque pareciam pequenas demais, insignificantes demais, humilhantes demais? Eu quase cometi esse erro, quase deixei a decepção me cegar para o presente que o Sr. Osvaldo tinha preparado com tanto cuidado. Se eu tivesse desistido naquela primeira visita à Casa de Barro, se tivesse aceitado as migalhas que os filhos dele ofereceram, você não estaria ouvindo essa história de transformação agora. A vida tem uma forma curiosa de esconder as maiores bênçãos nos lugares mais improváveis, de embrulhar tesouros em papel de humilhação, de plantar sementes de abundância em solo que parece infértil. Mas só quem tem coragem de cavar, de explorar, de não desistir na primeira dificuldade, é que descobre o que está escondido embaixo da superfície. Eu podia ter voltado para casa chorando e conformada com minha sorte, mas escolhi entrar naquela casa caindo aos pedaços, escolhi procurar sentido onde parecia não haver, e essa escolha mudou tudo. Então eu te pergunto, que casa de barro você tem rejeitado na sua vida? Que oportunidade você tem desprezado porque não parece boa o suficiente? Que situação você tem evitado porque dói olhar de perto? Talvez, assim como eu, você esteja a poucos passos de descobrir um tesouro escondido, mas vai precisar de coragem para empurrar a porta, entrar no escuro e explorar cada canto até achar o que foi guardado especialmente para você. Não deixe que a opinião dos outros sobre o valor do que você tem te impeça de descobrir o verdadeiro significado. Se essa história tocou seu coração, se você sentiu algo se mexer dentro de você enquanto me ouvia, eu te peço um favor. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder as próximas histórias de superação e transformação que vou compartilhar. Cada inscrito me motiva a continuar contando essas histórias reais que provam que milagres acontecem, que justiça existe, que bondade tem recompensa. Deixa um comentário aqui embaixo contando se você também já passou por alguma situação onde o que parecia ruim se revelou uma bênção disfarçada.
E se você conhece alguém que está passando por dificuldades, que está desanimado achando que a vida foi injusta, compartilha esse vídeo com essa pessoa. Às vezes a gente precisa ouvir a história de superação de outra pessoa para ter forças para continuar lutando pela própria. Não subestime o poder de uma palavra de esperança no momento certo, porque foi isso que o Sr. Osvaldo fez por mim através daquela herança aparentemente sem valor. E agora eu quero fazer por você através dessa história. Lembra, o que os outros desprezam pode ser exatamente o que vai mudar sua vida. O que parece pequeno demais, velho demais, sem valor demais, pode estar guardando o segredo da sua transformação. Não deixe que a ganância alheia, a inveja alheia, o desprezo alheio te faça desistir daquilo que foi colocado no seu caminho por algum motivo maior. Tenha coragem de ser diferente, de valorizar o que outros não valorizam, de encontrar riqueza onde outros só veem pobreza. Nos vemos no próximo vídeo com mais uma história que vai te fazer acreditar que vale a pena ser honesto, que vale a pena cuidar das pessoas com amor, que vale a pena manter a dignidade, mesmo quando tudo parece perdido. Até lá, cuida bem do teu coração e nunca desista de procurar o tesouro escondido que a vida preparou especialmente para você. Um forte abraço e que Deus te abençoe tanto quanto abençoou essa faxineira viúva que ousou acreditar que merecia mais do que migalhas.